Muito bem, nós temos encontros que mudam completamente a nossa vida, não é verdade? Tanto para o bem como para o mal. Tem gente que a gente conhece, que a gente se encontra na dinâmica da vida, e aquela pessoa vai chegando de fininho, de mansinho, e de repente começa a participar da nossa história, e a nossa vida ganha uma nova cor, um novo brilho, um novo sabor. É gente do bem, gente que nos faz bem, gente que de repente a gente consegue se conectar, e ali cria-se uma amizade, cria-se uma história. Isso é muito bom, é muito saudável. Assim como nós temos alguns encontros, algumas conexões que acabam prejudicando a nossa história. É gente que vem e de repente, ao invés da gente influenciar com o melhor que é em nós, nós somos influenciados pelo pior que é na pessoa. E de repente a gente já não tem mais aquele sorriso que tinha, aquele jeito leve, aquele jeito saboroso de se viver, por causa de encontros. E a Bíblia é um livro de encontro. O principal encontro que se fala é do encontro de Deus para com o ser humano. É o Deus que na viração do dia descia no jardim do Éden para se encontrar com Adão e Eva. É o Deus que quando percebe que Adão e Eva não estão mais no lugar de encontro, ele começa a bradar no jardim: Adão, onde estás? Cadê vocês para aquele encontro? A Bíblia é uma história de um Deus que quer encontrar e ser encontrado. E através dos encontros históricos, a gente consegue perceber o Deus que vem ao nosso encontro. Esse encontro entre Cornélio e Pedro mudou completamente a história de ambos. Tanto a história de Cornélio como a história de Pedro. Só que muito mais do que mudar a história desse centurião romano chamado Cornélio e desse apóstolo judeu chamado Pedro, os dois representam algo muito importante. Um representa a igreja que nasce em Jesus e o outro representa os gentios. Gente que não fazia parte necessariamente da história, mas que estava de uma certa maneira se aproximando da fé. E nós vamos perceber que Pedro, ele tem uma resistência para esse encontro. Ele não quer encontrar e não quer ser encontrado. Contudo, Atos capítulo 10 muda completamente a história da igreja. E hoje a gente vai falar sobre esse encontro. Mas antes de falar sobre esse encontro, em Atos capítulo 10, a gente precisa entender esse pequeno gráfico. O livro de Atos é uma consequência do Evangelho de Lucas. O Evangelho de Lucas fala que nós temos um grande discipulador, um grande professor, um rabino, Jesus de Nazaré, o Filho de Deus. E ele começa a sua história, a sua peregrinação, o seu discipulado, chamando pessoas, homens e mulheres, formando para si um grupo, uma comitiva. E através do Espírito Santo que vem sobre ele simplesmente não fala apenas com palavras, mas também com autoridade. Ele é o Messias, é o Filho de Deus. E o Evangelho de Lucas vai mostrando os encontros que Jesus tem com essas pessoas e como a história dessas pessoas vão sendo transformadas e modificadas. E essas histórias acontecem nos lugares mais inusitados, e lugares que normalmente um judeu normal não gostaria de estar, e se encontrando com determinado tipo de gente. Mas Jesus, no Evangelho de Lucas, ele quebra esse paradigma, ele inverte, ele senta com quem ninguém quer sentar, ele se assenta à mesa com publicanos, com pecadores. Lucas capítulo 15 nos fala, Jesus sentado à mesa, recebendo esse povo, e os fariseus, os religiosos em volta, dizendo assim: quem é este que marca esse encontro? Quem é esse que se encontra com gente que não é igual a gente? Gente que é diferente, de fé diferente, de cor diferente, de história diferente, de status quo diferente. Quem é esse que assim se encontra? E aí Jesus vai ensinando os seus discípulos a viver esse discipulado, a viver parecido com ele. E esses encontros acontecem em casas e mesas. Algo importante no Evangelho de Lucas é a mesa, é a casa. Você deve se lembrar que 2 discípulos, caminho de Emaús, Jesus se coloca a caminho, vai conversando com eles e entra na casa deles, se assenta à mesa e quando parte o pão, os olhos se abrem. E agora eles reconhecem quem Jesus é e voltam para Jerusalém. Jesus aparece com seus outros discípulos e come com eles. Essa história de comida, bebida, mesa, faz parte do discipulado. É como se Jesus dissesse: não, o discipulado não acontece de cima dos púlpitos, o discipulado não acontece nas plataformas, o discipulado não acontece no ambiente circense. O discipulado acontece no dia a dia, no tomar um cafezinho, no almoçar junto, no encontro, nos encontros e desencontros. É aí que você vai se tornar quem Jesus quer que você se torne. Ok, até aí? Então Jesus agora vai dizer:
vocês estão quase prontos para dar continuidade ao que eu comecei. Vocês estão quase prontos para sair agora, para ir trabalhar, para ir se divertir, ir para a faculdade. Vocês vão viver a vida de vocês e nesse movimento de vida, vocês vão reproduzir aquilo que eu reproduzi em vocês. Vocês também farão discípulos. Mas calma, só tem um jeito de você ter um encontro transformador com alguém, fazendo essa pessoa se tornar uma discípula. É através do mesmo poder que veio sobre mim. O mesmo poder que veio sobre mim, o poder do Espírito Santo, lá no ato do meu batismo. Saiba que vocês também vão ser batizados com o Espírito Santo. O Espírito Santo vai vir sobre a igreja, vai vir sobre a comunidade. E aí vocês vão estar com poder e graça para fazer discípulos em todos os sentidos. Aí o livro de Atos é exatamente isso. Vamos ver agora como que na história da igreja, essas pessoas, esses apóstolos, esses discípulos, essa igreja vai caminhar. Quais são os atos da igreja através do Espírito Santo? Aí a gente chega no livro de Atos. E o livro de Atos, no capítulo 1, já existe a promessa: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Essa é a promessa. Vocês vão para todos os lugares, e em todos os lugares, através do poder do Espírito Santo, você vai fazer discípulos. Aí o pessoal coça a cabeça e fala assim: como assim para todos os lugares? Nós somos galileus, gente periférica, gente simples, a maioria analfabeta, nós não nos vestimos como os demais em Jerusalém, por exemplo, nós não somos bem classificados, como que nós iremos sair por todo mundo, se mal a nossa língua nós sabemos falar? E aí, Atos 2, acontece algo maravilhoso e majestoso. O Espírito Santo, numa festa de Pentecostes, se derrama. E esse povo agora, de forma sobrenatural, começa a falar em línguas. E línguas ininteligíveis. Línguas que aquelas pessoas de outras nacionalidades começam a entender. Espere um pouquinho, que você pode estar pensando assim: que história é essa? Domingo passado, e nesse domingo, na Escola Bíblica Dominical, vou fazer uma propaganda para você, nós estudamos Atos capítulo 2, e nesse domingo estudamos 1 Coríntios 12, 13 e 14. Em Atos capítulo 2, o Espírito Santo concede a capacidade para aqueles discípulos cumprir a grande comissão. Ide, portanto, a todas as nações, fazer discípulos em todas as nações. Mas como que eu posso ir para todas as nações, sendo que as outras nações falam línguas diferentes da minha? O Espírito Santo vem, capacita para que eles possam falar na língua das nações. São línguas idiomáticas. É como se de repente, aquela pessoa que mal falasse o português, o Espírito Santo capacita de forma sobrenatural, no dom de Deus, e ela passa a falar o alemão, para comunicar ao alemão as grandezas de Deus. Isso está acontecendo em Atos capítulo 2. Lá em 1 Coríntios 12, 13, 14, há a possibilidade de ser uma outra história, e é uma outra história. Mas vamos voltar aqui para Atos. Atos 1, a promessa, vai vir. Atos 2, o Espírito Santo se derrama. Atos 3, nós temos Pedro e João entrando no templo, e ali à beira do templo, um paralítico, um coxo de nascença. E eles vão dizer: não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E aquilo vira um alvoroço, porque da mesma forma que havia a espera do Messias, que era o único que poderia curar um cego de nascença, um coxo de nascença, fazia parte da profecia de Isaías, que na era messiânica iria acontecer do coxo saltar como uma corça. É por isso que nós temos em Atos 3, aquele homem que é curado, e ele sai pulando igual uma corça. Ou seja, o reino de Deus chegou, e chegou para valer, chegou com transformações. E aí nós temos agora o capítulo 4, e o capítulo 4 é uma beleza, porque nós percebemos cada vez mais crescendo esse movimento, cada vez mais o reino aparecendo, o reino sendo divulgado. Só que o que acontece principalmente ali, é que Pedro e João são presos, mas são soltos. A igreja está orando, Deus está fazendo grandes coisas. Só que agora no capítulo 5, nós temos a manifestação do poder de Deus, fazendo com que pessoas se tornem generosas. Tem gente vendendo as suas propriedades, não para ficar pobre sem nada, mas é gente que passa a pensar pelo Espírito da seguinte maneira: como que eu posso ter tanto, e conviver com um irmão que não tem nada, nem o que comer?
movidos pelo Espírito Santo, pessoas começam a vender parte do que tem, para distribuir via aos apóstolos, aqueles que nada tinham. Gente, isso é só pelo poder do Espírito Santo. E acontece. Só que aí nós temos agora no capítulo 6, a igreja cresce, tudo está bonito, tudo está lindo, só que as viúvas gregas helenistas estão sendo esquecidas da mesa. Então eles vão eleger 7 homens, cheios do Espírito Santo, de sabedoria, boa reputação, para poder ministrar a mesa. Guarda isso. Vai ministrar a mesa. Isso no capítulo 6. Só que no capítulo 7, nós temos uma grande tragédia. Nós temos agora um personagem, uma pessoa tenebrosa. Saulo, ou Paulo. Você pode chamar de Saulo ou Paulo, é a mesma coisa. Saulo é o nome do apóstolo no hebraico, e Paulo é o nome dele na cidadania romana. E agora esse Saulo, ele participa do apedrejamento daquele que foi eleito no capítulo 6, o diácono Estevão. E não fica só aí com o líder. Agora no próximo capítulo, no capítulo 7, nós temos uma perseguição terrível. No capítulo 8, perdão. Nós temos uma perseguição terrível à igreja. E aí há essa fuga. No 9, Deus muda a história. Saulo cai do cavalo, ou da sua montaria. Deus assim abre os olhos dele e ele se converte. E no capítulo 10 nós temos esse encontro. Eu falei tudo isso, parece muito teórico, mas para mostrar para você que a história tem os seus atos, os seus desdobramentos. E a gente chega agora nesse capítulo 10, que vai nos mostrar que essa igreja, esse grupo que Jesus salva, é um povo sem fronteiras. É um povo que rompe com paradigmas. É um povo que vai se encontrar com quem não quer ser encontrado e com gente que não quer encontro. Gente que as pessoas não querem se encontrar e gente que não quer se encontrar com ninguém. Essa igreja, sem fronteiras, vai por todos os lugares e através desses encontros, mudando a história de pessoas. Essa noite eu espero que você saia daqui depois de tomar a ceia, entendendo que Deus te chama para fazer parte desses atos. Deus te chama para viver a continuidade dessa história. Deus te chama pelo poder do Espírito para te capacitar de uma tal maneira que o reino vai ser expresso através de você. E esse encontro entre esses dois homens, Cornélio e Pedro, muda a história da igreja e muda a história. Olha que interessante. Cornélio, você vai ver na narrativa quem é esse tal de Cornélio. Ele é um centurião romano, ou seja, ele é alguém poderoso que comandava 100 soldados dentro da comitiva do exército de Roma. Esse homem é um privilegiado, o nome Cornélio é porque ele fazia parte da família dos Cornélios, gente do alto escalão de Roma, alguém tão privilegiado, mas ele é um gentio, ele não tem sangue judeu, só que ele gostava muito dos judeus, ele gostava da fé judaica, mas ele não abraçou para valer, ele não se tornou um prosélito, ele não foi circuncidado, ele não foi batizado. Ele vai na igreja, ele caminha entre o povo, ele está entre o povo judeu, ele é alguém que temia a Deus, o texto fala que ele temia a Deus, praticava o seu devocional da fé judaica, era generoso e recebeu uma revelação de Deus. Guarda essa informação. E do outro lado, nós temos Pedro. Pedro já é apóstolo, Pedro é um judeu, Pedro é aquele que é o pilar dessa igreja que confessa Jesus Cristo como sendo o Cristo, o Filho do Deus vivo. Só que Pedro não quer se assentar com esse homem. Afinal de contas, esse homem não toma uma decisão. Afinal de contas, esse Cornélio é um centurião romano, é um gentio. Eu não vou recebê-lo em casa, eu não vou receber a sua trupe em casa. Deixa ele lá e eu aqui. O máximo eu falo, mas estar à mesa com ele, de jeito nenhum. Vamos ler Atos capítulo 10, só que a gente não vai ler tudo, porque é muito versículo. Ele é dividido em 5 partes. A gente vai ficar só com as 2 partes e meia, que seria a história de Cornélio, a história de Pedro e parte do encontro. Podemos? Depois a gente pergunta, o que isso tem a ver com a gente, tá bom? Vamos lá. Atos capítulo 10, versículo 1 em diante. Eu vou lendo, fazendo algumas pausas assim que eu achar necessário para explicar e depois a gente volta em alguns pensamentos. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio.
Essa é uma cidade que os judeus não gostavam muito, porque Cesareia é uma cidade construída para poder chefiar a cidade dos judeus, para ficar de olho no povo. Essa Cesareia não é a Cesareia de Filipe. Lembra a Cesareia de Filipe? Lá na Cesareia de Filipe é que Pedro tem a confissão: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Lá é um centro pagão, lá é questão religiosa, aqui é questão política. Cesareia é uma questão política. Roma fez uma cidadezinha ali para comandar e fiscalizar todos os judeus. Então o pessoal não gostava da Cesareia, e muito menos quem morava lá. Só que nós temos um homem de nome Cornélio. Opa! É da família dos Cornélios, família de alto prestígio em Roma. Tradicionalmente, ocupa os melhores cargos do poder romano. E esse homem, agora vem uma informação: centurião da corte. Corte ali é com 2 Os mesmo, viu? Não é erro de digitação, não. Corte ali é uma expressão para indicar uma ala do exército. Ok? Corte basicamente tinha 600 pessoas ao seu cuidado. Ou seja, nós temos a legião, 6.000 soldados. Então, lembra que Jesus expulsou um espírito lá do Gadareno? E aí quando ele pergunta, ele fala: meu nome é legião, porque somos muitos. Lembra disso? Sim ou não? Então, ali a ideia, legião, 6.000. Então uma legião é dividida em 10 coortes. Cada coorte tem 600 soldados. O Cornélio chefiava 100 dentro desses 600. Então ele era muito importante. Centurião da corte chamada italiana. Piedoso, aí vem um contraste. Mesmo ele sendo da família de Cornélios, da linhagem, da dinastia de Cornélios, mesmo sendo centurião, mesmo morando em Cesareia, esse homem era piedoso e temente a Deus. Sempre que você vê em Atos, ou até na expressão no contexto de Jesus, alguém que é chamado de temente a Deus, é uma ideia de que não era judeu, era um gentil, ele gostava, mas ainda não estava de fato circuncidado, não fazia parte da fé judaica. É alguém que estava ali, mas ao mesmo tempo não estava. Esse é um temente a Deus dentro daquele contexto, tá bom? Com toda a sua casa e que fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, 3 horas da tarde, um anjo de Deus que se aproximou dele, ele disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Gente, nós estamos falando de um centurião, alguém que não era nem convertido à fé judaica, quanto menos ao cristianismo. Ele é alguém que tem um relacionamento com Deus. E o texto diz que as suas orações, as suas esmolas, a sua vida piedosa subiram para a memória de Deus. Agora, envia mensageiros aonde? Jope. Você vai perceber que o nome Jope vai se repetindo várias vezes nesse texto. Agora, uma perguntinha para quem presta atenção em mensagens. Jope te lembra o quê? Jonas. Ficamos quase 3 meses falando de Jonas. Lembra Jope? Jonas vai até Jope para fugir, porque ele não queria se encontrar com os ninivitas. Ele não queria sentar à mesa com os ninivitas. Olha que interessante, vamos continuar. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão, curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que se retirou, o anjo que lhe falava chamou 2 dos seus domésticos e um soldado piedoso
dos que estavam ao seu serviço, e havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. Agora vem a história de Pedro. Já vamos encerrar a leitura e depois a gente sai aplicando para a nossa vida. No dia seguinte, indo eles, esses enviados da casa de Cornélio, indo eles de caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado, porque por volta da hora sexta, a fim de orar, estando com fome, quis comer. Mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. A gente não sabe muito bem o que é isso. Mas Pedro está lá, com fome, vou orar primeiro. Ele está orando, já orou com fome? Esse êxtase aqui é um êxtase de Deus, né? Mas é perigoso você ter êxtase humanamente falando, mas isso aqui é um de Deus. Ele está lá orando, morrendo de fome. De repente, nessa fome e oração, o que vai acontecer? Então viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lenço, como se abrisse um telão. E aí o que tem nesse telão? O qual era baixo a terra pelas 4 pontas, contendo toda a sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves dos céus. Ou seja, são todos os bichos que Pedro aprendeu, desde Pedrinho, a nunca comer. Você não pode comer esses animais, nem pode ter contato com esses animais, segundo Levíticos. Por quê? Aqui só vamos abrir um adendo. Até hoje tem gente que, por exemplo, não come carne de porco, achando que é pecado, porque está aí na lista, não comer. E Pedro está falando, você vai ver que Pedro vai olhar e falar assim, de modo nenhum eu vou comer isso aí, Senhor. Porque ele aprendeu que não podia comer um porquinho. Não podia comer nada que está aí. Só que o que eles não entenderam no passar do tempo, e agora Jesus vai mudando esse paradigma, Jesus está sentando com quem eles não poderiam sentar. Porque o intuito de falar, não coma isso, não corte a ponta do cabelo, corte o cabelo redondinho, não corta a ponta da tua barba, era para que eles não fossem confundidos com os povos das nações vizinhas. Deus estava santificando, separando, dando uma identidade para aquele povo. Aí Pedro fala, eu nunca comi esse tipo de bicho e vou continuar a não comer. O que vai rolar? Vamos ver o diálogo. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele, levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou, de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum, imunda. Sempre comemos da forma que tinha que comer, o que podia comer. Não vou comer esses animais, essa lagosta, não vou comer nada disso. Vamos continuar. Segunda vez, a voz lhe falou, ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isso por 3 vezes. É interessante como parece que Deus sempre fala 3 vezes com Pedro, né? Pedro nega 3 vezes, depois Jesus chama ele 3 vezes perguntando se o amava, e agora 3 vezes a voz fala com Pedro. Enquanto Pedro estava, sucedeu isso 3 vezes e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, Pedro ainda não entendeu. Eis que os homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta, e chamando, indagavam se ali estava hospedado Simão, por sobrenome Pedro. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito, estão aí 2 homens que te procuram, levanta-te, pois, não precisa matá-los e nem comê-los, mas entenda o que eu estou falando com você, Pedro, levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos homens, disse, aqui me tendes, sou eu a quem buscais, aqui vieste. Então disseram, o centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo, para chamar-te à sua casa, e ouvir as tuas palavras. Pedro, pois, convidando-os, agora Pedro entendeu a visão. Agora eu entendi o que Deus está falando comigo. Eu entendi que eu não preciso ter medo de sentar com gente diferente. Eu entendi que eu posso sentar com gentios. Eu entendi que eu tenho que sentar com Cornélio. Aí vai dizer o texto.
Chama-te a tua casa, chamar-te a tua casa e ouvir tuas palavras. Pedro, pois, convidando-os a entrar, hospedou-os. No dia seguinte, levantou-se e partiu com eles. Também alguns irmãos do que habitavam em Jope foram em sua companhia. No dia imediato, entrou em Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. Nossa, muita informação, muita leitura. Respira fundo que agora a gente vai ver quais são as implicações de tudo isso que eu falei. Mas você conseguiu entender um pouco a história dos dois? Cornélio, um centurião, que não ia na relação com Pedro, não era nem um judeu de fato, convertido ao judaísmo de fato, mas era alguém que orava, alguém que tinha suas orações, alguém que era generoso. E aí um anjo aparece e fala assim: Cornélio, saiba que as tuas orações, a tua generosidade, o teu amor para com as pessoas, Deus leva em consideração. E isso para Cornélio foi uma coisa extraordinária, porque ele sabia que enquanto ele não passasse pelo ritual da circuncisão, ele ainda não seria considerado um prosélito, não seria ainda pertencente de fato. Podia frequentar a sinagoga, podia estar em meio aos judeus, mas ainda tinha várias restrições com ele. Mas aí Deus fala assim: Cornélio, eu não tenho nenhuma restrição com você. Cornélio, eu sei que tem muito judeu que te olha torto, porque você ainda não passou pela circuncisão, eu sei, mas saiba que as suas orações sinceras, saiba que a sua generosidade, o teu coração aberto, isso subiu como memória diante de Deus. E Cornélio, você vai se encontrar agora na sua casa com um homem chamado Pedro. Ele sabe que é um judeu, e aí ele pensa: como que um judeu vai entrar na minha casa? Não entra. Deus trabalha o coração de Cornélio, mas também estava trabalhando o coração de Pedro, falando: Pedro, eu sei que você aprendeu de tantas as formas, eu sei que por você se isola, se afasta desse tipo de gente, mas sabe que é com esse tipo de gente que eu quero que você tenha contato. Eu quero que você se aproxime dessas pessoas, eu quero que você se aproxime de Cornélio, porque eu tenho algo para fazer na vida de vocês. O que eu aprendo com tudo isso? Rapidinho a gente vai ver algumas questões. É possível ser bom entre os maus. Na história de Cornélio, a gente percebe que, mesmo ele estando entre os centuriões, mesmo ele estando naquela família que era conhecida, que tinha os seus privilégios, mas era uma família tão marcada pelo braço firme, mesmo ele estando dentro do Império Romano, mesmo ele sendo um oficial do Império Romano, convivendo com gente má, porque essa é a representação dos romanos, são os opressores, é gente ruim, gente complicada, mas é possível você estar entre esses, e ainda assim, ser uma pessoa que persevera no bem, que persevera fazendo bem. Quando eu li essa história, a primeira coisa no meu coração, que é totalmente possível você ser bom entre os maus. Às vezes a gente acha que nós temos que fugir dessas pessoas pelo fato delas serem diferentes de nós, ou serem pessoas maldosas, como aquele centurião, os centuriões eram. Mas Cornélio é alguém que pratica o bem, mesmo estando entre os maus. Olha o que o Charles Spurgeon falou: a bondade é um fogo que aquece os corações gelados do mundo. Ser bom onde há mal é a maior demonstração de fé. A primeira coisa que eu queria que você pensasse quando a gente pensa na história do Cornélio: você é uma pessoa que faz o bem, mesmo estando num cenário mau, de pessoas más? Ou você se omite em fazer o bem, exatamente porque essas pessoas são más e o cenário é mau? Ou você talvez se adapta ao mal, porque todo mundo é mau, todo mundo comete suas atrocidades, então vão entrar no mesmo clima das atrocidades. Ou você é alguém que teima pelo bem? A bondade é um fogo que aquece os corações gelados do mundo. Ser bom onde há mal é a maior demonstração de fé. É possível ser bom entre os maus.
Só que eu aprendo outra coisa com a vida de Cornélio. Tanto bons e maus precisam de Jesus. Cornélio é alguém que tinha um coração bom, tinha atitudes boas, era generoso, era simpático, era querido, era ajudador. É gente que a gente gosta de ter perto, é gente do bem, e é gente que faz bem à sociedade. O texto diz que ele desfrutava do prestígio, do reconhecimento de toda a nação. Ou seja, Cornélio era conhecido pela sua bondade. Mas ainda assim, Cornélio precisava conhecer a Jesus de Nazaré. Cornélio precisava ter um encontro com Jesus. Porque não são as nossas bondades que nos sustentam diante de Deus, apesar de Deus reconhecer as bondades de qualquer pessoa. Mas nenhuma bondade tem o poder de salvar uma pessoa, por mais bondosa que ela seja. E tem que ser reconhecida a bondade dela. Mas ela precisa ter um encontro com Jesus. Tanto bom quanto mal. Esse é o capítulo 10. No 9, Saulo, ou Paulo, mal. Se você ler o capítulo 9, Saulo está entrando nas casas e arrancando mulheres, crianças, e levando a condenação. Pensa num bicho ruim, pensa num camarada ruim, era Paulo. Mas Paulo é transformado por Jesus. Mas também o bondoso Cornélio precisava ter um encontro com Jesus. Eu não sei se essa noite você se sente uma pessoa má. Olha, pense em alguém que é ruim, ainda que não transpareça, ainda que não demonstre, mas aqui dentro eu sou ruim, eu sou uma pessoa má, eu desejo o mal das pessoas, eu me alegro quando eu vejo as pessoas quebrando a cara, eu até faço cara de bonzinho, eu até me movimento como uma pessoa boazinha, mas eu sou uma pessoa má. Os mais próximos talvez percebem a maldade que há em mim, os que estão mais à periferia, em volta, não sabem o quanto eu sou mau, o quanto eu sou ruim. Essa é a noite que você pode se render a Jesus de Nazaré e Jesus transformar totalmente a sua vida com esse encontro. Mas talvez você seja uma pessoa boa, de coração bom, gente boa. É gente que é gostoso estar perto, é gente que ajuda, gente prestativa, gente de ombro amigo. Isso é muito bom. Mas se você ainda não conhece a Jesus e não se rendeu a Jesus, reconhecendo que não são as suas bondades que te tornam aceitável a Deus, mas são os méritos de Jesus, a vida de Jesus, a morte de Jesus, e falar: Senhor, eu sei que a minha bondade não me dá direito a nada diante de Ti. Eu sei que meus atos de bondade, se essa pessoa é gente boa, não me salva. O que pode me salvar é o que o Teu Filho fez por mim. E essa noite eu quero me render a Ti, como Senhor e Salvador da minha vida. É o encontro que você pode ter. Amém? Se você fosse um anjo, mais uma do Spurgeon, se você fosse um anjo em santidade, se você fosse um arcanjo em poder, se você tivesse toda a virtude dos mártires, toda a moralidade dos apóstolos, toda a pureza dos serafins, ainda assim, você não poderia ser salvo, a menos que você fosse lavado no sangue de Jesus. Essa noite a gente vai celebrar isso. A nossa salvação não está nos nossos méritos, mas nos méritos de Jesus. A nossa bondade não nos salva, mas é a bondade de Cristo estendida sobre você. Quando eu olho para a vida de Cornélio, eu percebo mais, que Deus age além do que imaginamos. Quem poderia imaginar que aquele homem, um centurião romano, só de você olhar e ver a roupa daquele homem, você fala: ih, esse aí é do diabo, esse aí é do inferno, esse aí é o Hades em pessoa. Tá louco, centurião. Ninguém tinha um bom relacionamento com o centurião. Centurião oprimia, ele administrava, mas era um opressor. Ele oprimia os profissionais. Ele oprimia o próprio Pedro, que era um pescador. Só de olhar a roupa e aquele chapéuzinho, já corria. Quem poderia imaginar que num centurião Deus estava recebendo orações sinceras? Deus estava vendo algo que subiu até ele como um memorial. Meu irmão, minha irmã, Deus estava agindo na vida de Cornélio antes de Pedro chegar, e Pedro não enxergava isso, e talvez os próprios judeus não enxergavam isso como se deveria, porque ele ainda não era um prosélito, não era um convertido à fé judaica,
mas Deus já estava fazendo na vida de Cornélio. Preste atenção no que isso aqui significa. Deus está agindo na vida de pessoas que a gente nem imagina. Às vezes você olha e fala assim, essa pessoa, olha o jeitão dela, olha o que ela faz, olha a história, enfim. Mas você pode ser surpreendido com Deus que está agindo na vida dessa pessoa e tendo um relacionamento muito mais sincero com ela do que aqueles que você acha que está santinho, bonitinho, nota 10. Hoje o Spurgeon está junto com a gente aqui. A graça de Deus, eu falo isso, eu falo assim, aonde? Analogia, pelo amor. A graça de Deus muitas vezes trabalha onde menos se espera e glorifica a si mesma no vaso mais improvável. A graça de Deus trabalha na vida de pessoas que a gente menos espera e glorifica o nome de Deus naqueles que são mais improváveis. De repente você se sente assim. De repente você se vê dessa forma. Ou de repente tem gente que você acha que Deus nunca vai poder agir na vida dela. Saiba que a graça de Deus pode te surpreender. A graça de Deus estava agindo na vida de Cornélio. Outra questão. Todo bem é lembrado por Deus. Todo bem é lembrado por Deus. Isso é algo que a gente precisa falar para as pessoas. O bem que você faz, Deus contempla. O bem que você faz manifesta, pela graça comum, a glória de Deus. Todo ato bondoso de alguém, independente até da sua fé, Deus contempla. Deus se alegra, porque é uma manifestação da própria graça de Deus emprestada para essa pessoa. Agora a gente vai com Charles Hodge. Olha o que ele vai falar. Deus, em sua graça comum, concede aos homens, inclusive aos pecadores, capacidade a realizar muitos atos que, embora não são meritórios para a salvação, são benéficos para a sociedade e, em certa medida, agradáveis a Deus. Tem gente que não crê no Deus que a gente crê, no Deus que você crê. Tem gente que é de uma fé completamente diferente, mas os atos de bondade daquela pessoa alegram o coração de Deus. Os atos de bondade daquela pessoa, por mais que não seja suficiente para salvá-la, glorifica a Deus e Deus se alegra como um memorial pela vida daquela pessoa. É o próprio Deus que empresta essa capacidade e a pessoa usa para o bem ou usa para o mal. Agora, duas apenas com Pedro. Deus nos chama a anular preconceitos. Eu queria que você lesse comigo, porque o foco de tudo isso é isso aí. Vamos lá. Deus nos chama a anular preconceitos. Pedro tinha preconceito. Pedro carregava uma bagagem religiosa que o afastava de Cornélio, que o afastaria dos gentios. Mas Deus trabalhou na vida de Pedro para quebrar qualquer tipo de preconceito de aproximação. Deus está ensinando através de Pedro que ele pode se sentar até com quem pensa diferente. Que ele pode se aproximar daquele e daquela que ninguém quer se aproximar, que ele pode estar junto, que ele pode trazer a sua mesa, que ele pode abrir a sua casa para receber. Um judeu nunca abriria a porta da sua casa para receber alguém que ainda não era nem mesmo um prosélito, ou que fosse da fé judaica. Ele não abriria, porque para ele iria contaminar, ia transformar a casa dele num ambiente impuro. Então as portas são fechadas. Mas agora Deus está ensinando para Pedro: Pedro, pode abrir as portas, pode tocar, pode ser tocado, pode conversar, pode estar junto, porque Deus nos chama a anular preconceitos. Eu queria que vocês conhecessem um pouquinho dessa autora, Corrie ten Boom. Corrie ten Boom, juntamente com a sua família, naquele tempo da perseguição nazista, a sua família escondia judeus da Gestapo. Acho que é essa expressão. É, né, Zé? Gestapo. Gestapo. Escondia os judeus para não serem presos e levados a campo de concentração. Resultado, ela e a sua irmã são levadas para o campo de concentração. Era uma cristã holandesa. E ali ela vai crescendo, vai vivendo. E ela teve que presenciar a morte da sua irmã. E aí, por uma questão burocrática, ela é solta. E ela agora se torna
uma grande divulgadora da graça de Deus, como ela passou por aquela experiência. Aí, uma determinada noite, numa palestra, um alemão se levantou e falou assim: eu quero te pedir perdão, Corey, porque eu sou um desses soldados que participou do massacre nazista, dos holocaustos. Mas hoje eu me converti, sou convertido, sou teu irmão. Ele não reconheceu ela, mas ela reconheceu ele. Ele era um dos algozes que fez atrocidades com ela e com a irmã dela no campo de concentração. E aí ela conta, um dos principais livros dela é O Refúgio Secreto, como ela teve dificuldade para perdoar, mas ela percebeu que se ela não perdoasse, ela estaria trancafiando aquela pessoa na sua própria alma. Aí ela escreveu essa frase: o perdão é a chave que destranca a porta do ressentimento e as algemas do ódio. É um poder que quebra as correntes da amargura e os grilhões do egoísmo. Vale a pena você ler pensamentos dela, ditos dela. E aí, para te incentivar, eu coloquei alguns. Nunca tenhas medo de confiar um futuro desconhecido a um Deus conhecido. Vou passar rapidinho. O perdão é o ato de libertar um prisioneiro e descobrir que o prisioneiro eras tu. Não há poço tão profundo que o amor de Deus não seja ainda mais profundo. Preocupação não esvazia o amanhã das suas tristezas, esvazia o hoje da sua força. Você pode dar sem amar, mas não pode amar sem dar. É só para você ter uma curiosidade a respeito dela. A última de Pedro. Pureza é se assentar à mesa com quem Deus chama. Pedro aprendeu que pureza era se afastar de pessoas. Pedro aprendeu que pureza era você sentar na mesa apenas com quem você gosta, apenas com quem é da sua fé, da sua religião. E agora Deus está ensinando para Pedro que pureza é você se assentar com gente que é diferente, entendendo que Deus está chamando para esse relacionamento. E aí eu termino com a Madre Teresa de Calcutá. À mesa, o amor se torna tangível em cada partilha. Hoje à noite a gente vai partir o pão. E partir o pão é um ato de amor. Amor de Deus por nós e o amor que a gente estende para com as pessoas. Cornélio representa a igreja, representa a não igreja. Pedro representa a igreja. A pergunta é: nós estamos atentos às pessoas diferentes que Deus tem trabalhado sem você perceber para acolhê-las, para se assentar à mesa, para entrar na casa, para permitir que entre na sua casa? Eu coloquei 3 frases. A igreja precisa reconhecer a ação de Deus, além dela, para participar do que Deus tem feito, apesar dela. Repete comigo, vamos lá. A igreja precisa reconhecer a ação de Deus, além dela, para participar do que Deus tem feito, apesar dela. Outra, a igreja é chamada a participar do que Deus tem feito na vida dos demais, assentando-se à mesa com todas as pessoas sem acepção. Repete comigo. A igreja é chamada a participar do que Deus tem feito na vida dos demais, assentando-se à mesa com todas as pessoas, sem acepção. A quebra do paradigma de Pedro resultou no crescimento do evangelho entre os gentios. Atos 10 é um divisor de águas na missão. Para você responder agora, Cornélio ainda não era um cristão, e Deus já agia na vida dele. Você acredita que Deus age na vida do não cristão? Deixa eu te perguntar, você acha que Deus age na vida do católico? Do espírita? Do macumbeiro? Sei lá, qualquer outra religião, você acredita? Você acredita que Deus pode agir na vida até de quem não tem nenhuma religião, um ateu? Sim, de verdade.
Tá aqui. Você acolheria na igreja e no seu círculo de amizade um não cristão? De verdade? Porque a gente criou um paradigma. Olha o paradigma que a gente criou. Primeiro você vem para a igreja, você se torna da mesma fé que eu, agora sim eu me torno seu amigo. Não é isso que a gente criou como paradigma na história da igreja? Primeira coisa, vem para a igreja que eu estou, vem para a minha igreja. Agora, aceita o meu Deus. Agora sim, eu vou me relacionar com você. Só que Jesus faz o contrário. Jesus se relaciona. Jesus se relaciona, independente da fé, independente do credo, independente da sexualidade, independente do partido político, Deus se relaciona. Jesus se relaciona. E agora, Jesus partilha o reino, partilha do seu amor. Em último estado, vem para a comunidade, vem caminhar com aqueles que têm pensado como você. Às vezes é diferente, mas que escolheu andar juntos. Deus chamou Pedro à superação dos seus preconceitos. A pergunta é: você é preconceituoso com alguma classe de pessoas? Você é preconceituoso com algum tipo de classe? Você evita algumas pessoas pela sua orientação sexual, ideologia política, classe social, cor da pele, regionalismo ou religião diferente da sua? Tem algum tipo de gente que você fala, esse aí eu não me aproximo. Esse aí eu acho que Deus não está perto não. Esse aí é mais do diabo, mais do capeta do que qualquer coisa. Você tem esse tipo de preconceito? Você não consegue se aproximar de pessoas que pensam diferente? Bons e maus precisam de Jesus. Todos precisam se render a Ele. Você permanece na maldade e se diz cristão? A última tela. Você é alguém que permanece na maldade, ainda fala que é de Jesus? Você se apega, não é de apega, se apega aos seus atos de bondade humanitário e religioso, mas ainda não se rendeu a Jesus? Você se acha tão bom que você acha que você não precisa de Jesus? Essa é a noite de você mudar isso. O que aconteceu nesse texto que nós lemos foi isso aí, ó. Na mesa, nós temos agora Pedro e Cornélio. Hoje é uma noite que nós vamos celebrar a mesa de Jesus. E essa mesa é mesa de reconciliação. Essa mesa é a mesa de gente que senta com gente diferente. Que senta com pessoas que Deus está fazendo na vida e a gente nem imagina às vezes que Deus está fazendo. Essa mesa é para todos aqueles que Cristo tem assim chamado, tem trabalhado, tem buscado. No final do texto, é isso aí que acontece. O centurião está comendo e bebendo com Cornélio. Cornélio está comendo e bebendo com o centurião. Eu espero que a gente quebre todos os paradigmas para que a gente consiga ficar juntos, caminhar juntos. Vamos orar? Eu queria que você pensasse naquilo que mais chamou a sua atenção durante toda a fala. Talvez a sua oração esta noite seja, a maioria talvez seja a oração de Pedro. Senhor, eu reconheço que com esse eu não assento, eu reconheço que eu quero distância de certas pessoas, mas o Senhor pode mudar o meu coração e fazer com que o meu coração se torne um coração acolhedor. Talvez você se distanciou de pessoas da sua família, do seu convívio de trabalho, de estudo, e à noite você fala, Deus, eu não quero me distanciar, eu quero me aproximar, para que a partir dessa aproximação, algo novo aconteça, a vida aconteça, salvação aconteça, novos relacionamentos nasçam. Senhor, quebra em mim todo o preconceito. Eu tenho preconceito de gente que pensa ideologicamente no campo da política, diferente de mim. Eu tenho preconceito, eu não gosto de gente assim. Muda isso no meu coração, Deus. Muda no meu coração, na minha mente, o preconceito que eu tenho com pessoas que pensam a orientação sexual diferente de mim. Muda em mim o preconceito de estar perto, de estar junto,
de quem tem uma classe social completamente diferente da minha. Eu não gosto de pobre, ou eu não gosto de rico. Fala para Deus. Deus, quebra todo tipo de preconceito. Eu tenho uma dificuldade imensa com a cor da pele da pessoa. Para mim, toda pessoa que tem a pele preta é marginal. Fala para Deus, às vezes é isso que está no teu coração, fala para Ele. Eu penso assim, eu sou preconceituoso, eu sou racista, eu sou homofóbico. Xenofobia grita em mim. Eu não gosto de sulista, eu não gosto de nordestino, eu não gosto de gente de regiões diferentes da minha, com sotaque diferente do meu, gente que se veste diferente da forma que eu acho que tem que se vestir. Eu não gosto de gente de religião diferente da minha. Para mim o diabo está em todas as religiões que não é a minha. Para mim todas as outras religiões diferentes da minha são religiões do mal. Não existe graça de Deus em lugar nenhum além do meu contexto. Senhor, eu quero confessar a maldade do meu coração. Senhor, eu quero confessar o mal que borbulha dentro de mim e que pessoas mais próximas conhecem, mas a grande maioria não. A maldade do meu pensar, do meu olhar, do meu falar. Assim como eu também quero confessar que eu me apego às minhas bondades. Eu acho que eu mereço alguma coisa porque eu sou bondoso em alguns aspectos. Eu faço bem em alguns aspectos. E aí eu penso que eu mereço a tua bênção, que o Senhor está em dívida comigo, que eu sou salvo por isso. Mas essa noite eu quero me desapegar da minha maldade e da minha bondade. E quero me apegar, abraçar a bondade de Cristo, aos méritos de Cristo. E assim celebrar